Fala, meus seracianos. Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre teoria do solipsismo. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. E a teoria do solipsismo é uma corrente filosófica que postula a ideia de que apenas a própria mente e suas experiências são certas, enquanto a existência independente do mundo exterior ou a existência de outras mentes não podem ser comprovadas ou consideradas irrelevantes. Em sua forma mais extrema, o solipsismo sugere que tudo que existe ou é experimentado é apenas uma criação da própria mente. Essa teoria levanta diversas questões profundas sobre a natureza da realidade e da experiência humana. Argumenta que não podemos ter certeza da existência objetiva do mundo exterior, pois toda a percepção e experiência que temos são filtradas através dos sentidos e interpretadas pela mente. E aí, vamos entender mais sobre essa história? Vamos lá? Bom, meus queridos ouvintes, dando continuidade sobre essa teoria, o solipsismo, ele tem origem na palavra latina, solo, que significa só, mais ipsi, que significa ismo, que no final fica solipse. Alguns filósofos consideram o solipsismo como uma consequência extrema do ceticismo, que questiona a validade do conhecimento humano. Outros filósofos tentam refutar o solipsismo, argumentando que é uma posição contraditória, egoísta ou irracional, que ignora a evidência da comunicação, da intersubjetividade e da ciência. O solipsismo ele pode ser dividido em duas formas principais. O solipsismo metafísico, que defende que só existe o eu e as suas representações, e o solipsismo gnoseológico, que defende que não é possível saber ou demonstrar que existe outros eus além do próprio. Alguns exemplos de filósofos que abordaram o tema do solipsismo são René Descartes, George Berkeley, David Hume, Immanuel Kant, Edmundo Husserl e Ludwig Wittgenstein. E agora vamos entender mais sobre o solipsismo metafísico. Essa é uma vertente bem radical do solipsismo que postula apenas a mente do indivíduo existente verdadeiramente. E todo o restante do universo é apenas uma construção ou projeção da mente. Em outras palavras, nessa visão, não há nada além da própria consciência do indivíduo. Imagina assim, caro leitor. Você tá lá vendo tudo, vendo sua mãe, seu pai, sua professora, seus amigos, seu caderno, seu lápis e caneta. Mas isso não se passa do que uma mera imaginação do seu subconsciente. Mas aí você deve estar falando, mas eu sinto tocar os objetos, eu ouço a voz e tal. Mas isso não passa de um mero sonho, quem sabe, ou construção da sua cabeça. E aí, Douglas, o que tu acredita? Será que esse episódio que a gente está gravando agora é apenas uma construção da nossa mente? Cara, se for acreditar nessa teoria e esse episódio for apenas uma construção da nossa mente, quem é o eu verdadeiro aqui? Você é uma criação da minha mente ou eu sou uma criação da sua mente? E se as mentes forem conectadas, como a gente pode ver em Matrix, onde todas as mentes são conectadas e dormem enquanto um sonho é passado de forma igual para todos? Essa perspectiva sugere que tudo que a pessoa percebe, incluindo outras pessoas, objetos, eventos e o mundo em si, é nada mais nada menos que uma manifestação da própria mente. Sobre o solipsismo metafísico, as outras mentes e realidades externas são negadas como independentes. Bom, é o que a gente tinha comentado agora há pouco. A relação da mente, ela está conectada com outras coisas, apesar que é tudo fruto da nossa imaginação. Imagina que louco, Douglas. Você cresce, estuda, casa, tem filhos, mas na verdade isso tudo não passa de um sonho que na verdade você nem chegou a tocar outras pessoas.
Só que essa teoria ela é muito complexa e ao mesmo tempo é muito simples, eu acho, porque, um exemplo, se tudo é uma criação da nossa mente e tal, tudo que a gente vê não existe, é apenas uma criação minha, praticamente todo mundo pensa igual. Nascer, crescer, trabalhar, estudar, casar, ter filhos, morrer. Ninguém tem algo mais interessante para pensar, não, para criar. E é também complicado porque, tipo, o sentido, a visão, se tudo que a gente vê, enxerga, toca, sente, ouve, são apenas sinais que o nosso cérebro faz uma captação e interpreta daquela forma, então é muito louco, bicho, isso aí. Eu acho que faltou muita criatividade na mente de muita gente aí, porque poderia criar algo mais legal, né? E imagina só você descobrir que o que você toca, o que você sente não é real. Olha a pira que você vai ter ao descobrir isso. Tipo, mas eu estou sentindo, eu vejo, eu consigo pegar. E aí a gente consegue até remeter um pouco à questão do sonho. No sonho você consegue, em partes, ter uma sensação de toque, de ouvir, de ver outras pessoas. Mas é nada mais, nada menos que o próprio cérebro criando situações aleatórias. Do nada você voa, do nada você, se não sabe dirigir carro, tá pilotando um avião. E por aí vai. Mas de uma forma muito aleatória e que apenas algumas horas de sono. Mas aí a gente presta atenção no seguinte. Então, se é conexão do nosso cérebro, então por que a gente não consegue desenvolver outras habilidades, tipo voar, sabe? A gente poderia estar voando nesse momento. Afinal, se é coisa da nossa cabeça, ela poderia muito bem criar outras situações que necessariamente não são naturais na vida real. O que tu acha, Douglas? Mas aí é que tá, tipo, pensa bem, existe o chamado sonho lúcido, né? Acredito que os ouvintes já ouviram falar, se não ouviu, quem sabe a gente traz um podcast falando. Mas nos sonhos lúcidos, é como se a gente tivesse totalmente o controle do sonho. Então a gente consegue sentir tudo que tá acontecendo ali, a gente consegue controlar aquilo ali, a gente consegue criar algo sabendo que estamos criando, porém estamos dormindo. Mas o nosso cérebro está interpretando tudo o que a gente está comandando. Eu quero voar, nosso cérebro interpreta a resposta ao pedido que a gente faz de eu quero voar no sonho, e ele manda os sinais e a gente voa. A gente pensa, eu vou ver um dragão aqui e tal no sonho, e o dragão vai existir no sonho por causa da nossa imaginação, que pedimos para o nosso cérebro interpretar aquilo que a gente deseja e aquilo se torna realidade. Aí, como você falou, mas e no mundo supostamente real que a gente está agora, que vivemos, trabalhamos, tal e tal, por que não acontece nesse mundo? Aí eu penso, e se o auge do auge, o ápice, a transcendência da criação, da imaginação para a gente ter outras coisas diferentes, seja enquanto a gente estiver dormindo, pois aí temos a maior taxa de concentração em uma única coisa. Já pensou? É realmente algo bem questionável. Afinal, digamos, o seu cérebro ele vai parar de observar situações do mundo para apenas se concentrar em alguns poucos neurônios para fazer você relaxar. É algo bem curioso. Sim, pô. E quando a gente tá no sonho lúcido, nada praticamente é aleatório no sonho, porque você tem controle total, entendeu? Então você tá muito concentrado ali. É interessante. Bem, para um solipsista metafísico, cada experiência, interação e objeto são simplesmente produtos da nossa mente, sem uma experiência objetiva ou além da consciência individual. Nessa visão, todas as pessoas, paisagens, acontecimentos, até mesmo o tempo e o espaço são apenas construções mentais. E essa forma do solipsismo é extremamente radical e até desafiadora, porque já contradiz a visão comum de uma realidade compartilhada e objetiva. Alguns críticos, eles conseguem argumentar que essa perspectiva é difícil de sustentar, porque uma vez que as interações com os outros seres humanos e o mundo ao nosso redor parecem seguir padrões consistentes e previsíveis, que sugerem uma realidade externa
comum. Então é algo como se fosse frágil. Afinal, se todo mundo está conectado, então na verdade tá todo mundo vivendo a mesma realidade, ainda que ninguém possa sentir ela de fato. Mas, por conviver de uma forma comum com o mundo externo, com as coisas, então meio que cai por terra essa teoria do metafísico. O que tu acha, Douglas? É interessante, porque, como eu posso provar uma existência além do meu eu, né? Além da minha mente que interpreta as coisas, que recebe os sinais e interpreta de tal forma. Eu acho que uma forma de comprovar que existe uma mente além da minha e que nada que tem por aí é apenas uma criação da minha mente, igual o solipsismo defende, é a questão de que você pode dizer que eu não sou você, entendeu? Você pode me dizer que eu sou eu e não você, que eu não criei você, entendeu? Que você é uma mente totalmente desconectada da minha, porque você tem os seus próprios gostos, seus próprios desejos, seus próprios sonhos que são totalmente desligados dos meus. Então, como eu posso ser uma única mente que crio vários personagens para viver no meu mundo mental, onde cada um tem seus objetivos e seus segredos que nem eu sei. Então, como? Entendeu? Aí um exemplo, aquela pessoa que supostamente eu criei na minha mente, ela chega para mim e fala um segredo que eu não sabia, que eu nem tinha a mínima ideia de que existia aquele segredo sobre ele. Então, como eu, com a minha mente, teria uma capacidade de criar alguém com um segredo que eu não sabia, sendo eu o criador daquela pessoa? É muita viagem, cara. É muita viagem. O que a gente pode dizer daí é que a gente estaria no eterno genjutsu do Itachi. Porque não tem como. Realmente, eu não sou você, você não é eu. Há coisas que só a minha cabeça ela vai saber, e algumas coisas só a sua cabeça vai saber. E não tem como eu ser criação sua ou você ser criação minha. Afinal, somos totalmente independentes. Um exemplo, ó. Pensa bem, se você é uma criação da minha mente, um exemplo, quando eu morrer, você vai continuar. Então, como você vai continuar se você é uma criação da minha mente? Se você apenas existe na minha mente. Então, se eu morrer, tudo tem que deixar de existir. Mas você vai continuar vivendo. Mas aí que tá. E se existir uma cabeça central em que, se ela desaparecer, tudo desaparece? Aí ferrou, meu amigo. Porque imagina só, a gente acha que a gente pode ser independente, mas aí se a gente for criação de uma mente aí, consegue desenhar detalhe por detalhe, e a partir do momento que ela deixa de existir, todo o restante se apaga. Aí seria como se fosse uma mente de colmeia, onde tem o seu principal. Porque imagina The Sims. The Sims tem vários personagens lá, e cada personagem, né, vai ter suas características, seus controles e tal, mas existe o controle central, que é o que vai determinar o que cada personagem vai fazer. Os personagens em si, eles não vão ter conexão direta. Cada um vai ser independente. Mas existe o personagem central que vai dar o desenrolar de todo o jogo. E essa mente central é o próprio jogador que vai decidir pelos personagens o que cada um deve fazer. E a partir do momento que você fecha o jogo, tudo desaparece. E se no momento em que a gente deita para dormir, seja o momento que o jogador desliga o jogo, aí dá um checkpoint e quando ele voltar, ele liga e o jogo volta para o mesmo local, da onde parou? Será assim? É muita viagem. O solipsismo metafísico é mais frequentemente considerado como uma posição filosófica extrema, utilizada para explorar os limites da compreensão humana e realidade. Mas não é uma visão amplamente adotada devido à falta de evidências e à dificuldade em reconciliá-la com a experiência cotidiana compartilhada. É algo que vai bugar sua mente, mas ela apresenta falhas, ela não consegue se sustentar a longo prazo. Dando continuidade a essa loucura do solipsismo,
eu vou falar um pouco sobre o solipsismo epistemológico, que é uma vertente do solipsismo que se concentra na natureza do conhecimento e da certeza. Essa perspectiva filosófica argumenta que a única certeza absoluta que o indivíduo pode ter é da existência da própria mente e das suas próprias experiências. Nessa visão, a validade do conhecimento ela está limitada à consciência individual e não há garantia da existência de qualquer coisa além das percepções pessoais. O solipsismo epistemológico sustenta que é impossível ter certeza da realidade objetiva fora da experiência subjetiva de cada indivíduo. De acordo com esse ponto de vista, todas as informações que uma pessoa possui são interpretadas através dos sentidos e da mente. As experiências sensoriais, pensamentos e sensações são as únicas coisas que se pode ter certeza. Logo, qualquer coisa não seja diretamente experimentada pela mente individual não pode ser conhecida com certeza. Essa vertente do solipsismo levanta questões profundas sobre a natureza do conhecimento humano, sugerindo que a realidade externa pode ser inacessível ou até mesmo inexistente para além da percepção pessoal. No entanto, assim como o solipsismo metafísico, enfrenta críticas relacionadas à falta de evidências sólidas para sustentar a ideia de que a realidade objetiva não existe ou não pode ser conhecida. O solipsismo epistemológico é frequentemente utilizado como um exercício intelectual para explorar os limites do conhecimento humano e da consciência, mas não é amplamente aceito como uma explicação plausível da realidade devido à sua natureza extremamente subjetiva e à falta de base empírica para validar suas afirmações. Eu não lembro agora o nome do filósofo, que ele fala que penso, logo existo. Acho que é mais ou menos isso. Penso, logo existo, que ele fala assim. Aí você pega o corpo humano. Se você tirar o cérebro, que é onde a gente acredita que a mente está armazenada, localizada, sei lá como a gente pode definir, mas se a gente tirar o cérebro, a mente, o corpo não é nada. O corpo não é nada. Então, a mente, se a gente conseguisse tirar ela, conseguiria, sobreviver sem o corpo, porque um corpo sem a mente ele não consegue sobreviver. Mas a mente consegue sobreviver sem um corpo. Aí você pode pensar também, mas o que é a mente? Cara, é muita viagem, bicho. Você pode até considerar o seguinte: o que é a vida? A vida é o conjunto de organismos que está presente dentro do corpo, ou é simplesmente a mente que percebe? E se essa mente estiver em um ambiente que consiga mantê-la viva, digamos assim, com todas as percepções, como algo que a gente pode ver mais ou menos Robocop, né? Que era um soldado que sofreu um acidente e a sua mente foi transplantada para dentro de um robô, digamos assim, onde todo o aparato tecnológico mantém ele vivo e desenvolveu suas percepções. Ele ainda continua vivo ou é simplesmente um produto tecnológico? Complicado, porque, olha, para a mente interpretar algo e, a gente vê algo, você vê uma árvore. Então, os nossos olhos, ele vai ver aquela imagem, vai captar todas as cores, toda a geometria daquilo, vai jogar para a nossa mente vai interpretar aquilo e vai mandar de volta, dizendo aquilo é uma árvore. E, sem o corpo, sem os olhos, para captar aquelas imagens, aquela geometria, aquela beleza, aquelas coisas da árvore, sem os olhos, a mente não saberia dizer que aquilo é uma árvore, porque ela não teria recebido nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de, vamos dizer assim, de dados para poder interpretar. Então, o corpo, ele necessariamente, ele não pode viver sem a mente, né? Então, eu acho que a mesma coisa é a mente não pode viver sem o corpo, porque os sentidos, ele está ligado ao corpo e não à mente. A mente, ela interpreta os sentidos, os dados que é recebido pelo olhar, pelo toque, pelo cheiro, pela audição. Eu sei lá o que é a realidade, bicho. Eu acho que eu estou imaginando muita coisa já. Então vou colocar mais lenha na fogueira. Você percebe que a gente só consegue perceber as coisas
pelo seguinte, por exemplo, uma árvore. Como é que a gente consegue enxergar uma árvore? Primeiro vem a luz do sol, vamos tratar aqui no ambiente de dia. A luz do sol, ela é o quê? Energia. Essa energia, ela bate na árvore, essa luz bate na árvore e é refletida nos nossos olhos. E os nossos olhos, eles vão captar essa luz e vão transformar em quê? Em impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos vão para a mente. E a partir daí, em um processo bioquímico, puramente energia, basicamente, vai interpretar e vai dar mais comandos de energia para você ou se aproximar ou fazer alguma coisa contra essa árvore. Enfim, é tudo energia. Aí você pensa, olha a viagem, cara. Cada vez mais que você pensa nessa teoria, você viaja mais ainda. Se tudo é energia, tudo que a gente recebe, interpreta, é energia, a nossa mente, vamos dizer assim, é energia, porque energia, blá, blá, blá. Quando a gente morre, e se a energia, olha a viagem, muito, sei lá, se a nossa mente, o nosso cérebro, é tipo uma bateria que ele está concentrando aquela energia, que é a mente, no cérebro, que é uma bateria, que é tipo um processador que vai receber tal. E quando a gente morre, essa energia que ficaria localizada no cérebro, ele não funciona mais no cérebro, mas a energia ainda está viva. Então aquela energia se desprende e fica no universo vagando em busca de outros corpos para poder concentrar aquela energia e voltar a interpretar, a receber os sinais e tal. Então, tipo, seria algo como se a gente não morresse, mas a gente apenas trocasse de corpo com o decorrer do tempo. Porque se somos energia, se a mente é energia, energia não morre, não tem como você matar a energia. Energia, ela sai de uma localização e vai para outra. Então, a gente é eterno, cara. A gente nunca morre. Pô, eu espero que no próximo corpo que eu vier, eu venha rico, né, bicho? Porque, pô, nesse aqui eu tô pobre demais. E se no próximo corpo você ser um animal? Aí não dá certo não, pô. Que é isso? Necessariamente não há um único criador do solipsismo, mas há vários filósofos que abordam essa teoria ao longo da história. Alguns dos primeiros pensadores que podem ser considerados solipsistas são os sofistas gregos, que defendiam o relativismo e o subjetivismo do conhecimento. Um exemplo é Gorgias, que afirmou que nada existe. E se algo existisse, não poderia ser conhecido. E se fosse conhecido, não poderia ser comunicado. E imagina essa doideira, né? Se algo existe, mas você não consegue ver, ela continua existindo? É igual à teoria do gato de Schrödinger, onde um gato é colocado dentro de uma caixa com um recipiente contendo um veneno. E esse veneno, a dado momento, ele vai ser quebrado pelo gato. Mas passou um tempo e você não sabe se o gato está vivo ou se está morto, até você abrir a caixa. Então, se algo existe, mas não pode ser conhecido, ele ainda continua existindo, Douglas? Cara, se algo existe... Como é que você consegue provar que existe algo que você não sabe da sua existência? É complicado, sei não, é muita viagem. Outros filósofos que contribuíram para o desenvolvimento do solipsismo foram René Descartes, o criador da frase "penso, logo existo", que duvidou de tudo exceto da sua própria existência como um ser pensante. George Berkeley, que negou a existência de uma realidade material independente da percepção. David Hume, que questionou a possibilidade de inferir a existência de causas e efeitos a partir da experiência. Immanuel Kant, que distinguiu entre o fenômeno e o número. Edmund Husserl, que propôs a redução fenomenológica como um método para acessar a essência das coisas. E Ludwig, que sugeriu que os limites da linguagem são os limites do mundo. E aí, Douglas, qual é o limite do ser humano? Qual é o limite da existência? O limite de todas as coisas está na nossa mente, cara.
Um dos principais argumentos do solipsismo, ele gira em torno da ideia de que a única coisa da qual podemos ter certeza absoluta é da existência da nossa própria mente e das nossas próprias experiências. Esse argumento baseia-se na limitação do conhecimento humano à percepção individual. Em sua forma mais fundamental, o argumento solipsista se descobre da seguinte maneira: a certeza da própria existência. O solipsismo começa reconhecendo que cada indivíduo tem consciência de sua própria existência. A experiência do pensamento, das sensações e da consciência é inegável para cada pessoa. Descartes, o filósofo, expressou isso com sua famosa frase cogito ergo sum, penso, logo existo, ressaltando que, pelo menos, a consciência do próprio pensamento é uma certeza. Ou seja, você só tem certeza da sua própria consciência e não da consciência dos outros. Há limitações da experiência pessoal. Daí em diante, o solipsismo argumenta que toda a experiência do mundo exterior é filtrada através dos sentidos e interpretada pela mente. Como não podemos acessar diretamente a experiência de outras mentes ou a existência objetiva do mundo, tudo o que sabemos é mediado pela nossa própria percepção. Ou seja, eu não sei qual é a interpretação da sua mente sobre tais fatos, tais acontecimentos. Eu sei da minha consciência, da minha percepção sobre aquele fato, mas eu não sei qual é a sua interpretação, como a sua mente interpretou aquele fato, aquele acontecimento. Ou seja, devido a isso, eu não tenho a certeza de que possa existir outras mentes além da minha. Outro ponto do argumento também é a incerteza sobre a realidade objetiva. Com base nessas limitações, o solipsismo argumenta que não há garantia de que o mundo exterior ou outras mentes existem, independentemente da percepção individual. As experiências compartilhadas podem ser interpretadas como projeções da própria mente e não como uma realidade externa objetiva. Portanto, o argumento central do solipsismo é que a certeza da existência do mundo exterior e de outras mentes é inalcançável, limitando o conhecimento humano, a consciência individual e as próprias experiências. Essa posição desafia a noção comum de uma realidade objetiva compartilhada, defendendo que tudo além da própria mente é incerto, ou em algumas vertentes, completamente ilusório. Existe, e se existe, só existe na minha mente. Quem é quem deveria ser? Cada pessoa é apenas um coadjuvante. Isso mesmo, cada pessoa é só um mero ser ali que não tem pensamento, não tem consciência certa, é apenas alguém que eu imaginei para a minha vida e tal. Caramba, que loucura. É uma viagem, porque se existe, mas só existe na minha cabeça, então será que realmente existe? Pois é, né? Pois é. E aí? É muita viagem. E é isso, seus ouvintes. Gostaram desse tema? Será que realmente vocês existem? Ou é apenas fruto da nossa imaginação? Bom, eu espero muito que vocês existam e escutem esse episódio, dê um like, compartilhe com seus amigos e contribua bastante para o crescimento do nosso podcast. Mas se vocês não existirem, bom, semana que vem tem um outro episódio, de qualquer forma. Então é isso, vai lá no nosso Instagram, @seracipodcast, nos segue, dá sua sugestão de tema que quem sabe a gente não traz aqui para debater também. Bom, vamos ficando por aqui. Eu sou o Emerson. Eu sou o Douglas. E até o próximo episódio. Falou!